Com muita alegria, nós estamos aqui para compartilhar com vocês o conhecimento e hoje nós vamos falar sobre um assunto que impacta a minha vida positivamente e pode impactar a sua se você ainda não conhece. Uma ferramenta da medicina que faz parte das terapias integrativas chamada ozonioterapia. E eu estou aqui com o casal Ozônio. Eles também têm um filhinho que é a logo deles, que é o Ozoninho. E é o Dr. Fernando Freitas, que é cirurgião dentista, e Eliana Mota, ambos ozonoterapeutas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Saint Germain. Um prazer estar com você, Eunice. Muito bom estar por aqui para bater esse papo, né, Fernando? Muito legal. Obrigado por nos convidar. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder explicar um pouco para o seu público o que é ozônio e ozonoterapia. Então, casal Ozônio, o que é ozonioterapia? O Fernando conheceu a ozonoterapia no trabalho, eu conheci a ozonoterapia para cuidar da saúde, e aí a gente se encantou e fomos juntos estudar mais essa prática. Então a gente fez vários cursos, a residência, a habilitação, né, Fernando? Exato, eu sou cirurgião dentista e também terapeuta. Eliana está terminando biomedicina e também terapeuta em várias áreas, inclusive da parte intestinal, ela entende muito e gosta muito nessa área. E a gente aqui vai falar um pouquinho. Ozônio é um gás com 3 moléculas de oxigênio. O ar que nós respiramos são 2 moléculas de oxigênio. E o ozônio é uma camada a mais de oxigênio, então é uma molécula triatômica. E como se dá isso? Se dá da forma da natureza. Quando os raios batem na camada atmosférica, ele dissocia o oxigênio, que é O2, e ficam moléculas de oxigênio separadas por aí, e elas vão se unir novamente à molécula de O2, e nesse pequeno momento se forma o ozônio, que são 3 moléculas de oxigênio. Isso na natureza. Quando nós falamos em ambiente que o homem produz, existem máquinas específicas que fazem a entrada do oxigênio com uma peça chamada corona, não é a corona do coronavírus, uma peça chamada corona. Aí tem várias especificações técnicas que não cabem entrar no assunto, e ela recebe carga elétrica e se transforma o oxigênio em saída de O3 do ozônio. Ele é um gás instável, rapidamente ele volta à estabilidade do O2, mas nesse período que o ozônio está formado em O3, ele tem muitas aplicações, tanto com ozônio em indústria, em comércio, em limpeza de ambientes, quanto também na saúde das pessoas e na melhoria. Então, assim, sucintamente falando, o ozônio tem essas 2 especificações. E na ozonoterapia a gente vai trabalhar a questão também de fazer a oxanitização em ambientes, como o Fernando também, né, citou um pouco, não só a gente utiliza o ozônio medicinal, mas tem o ozônio industrial, tem a hidrozonioterapia, são várias formas técnicas do uso do ozônio dentro da ozonioterapia. E é importante se falar também da importância, até redundante aqui, do ozônio na oxanitização, na desinfecção, na higienização dos alimentos que a gente consome. Verdade. A gente pode fazer a utilização do ozônio, o gás ozônio na água, para a gente melhorar a qualidade das verduras, frutas, legumes, até carne, né, Fernando? Nossa, carne então. Então, assim, a importância de se usar o ozônio é de suma importância. E com a ozonioterapia, a gente tem as outras técnicas para fazer uso desse gás, que a gente fala que é a molécula da vida, de tantas outras formas. O que a gente pode falar um pouquinho, né, nos nossos cursos, nos nossos encontros e bate-papos, a gente conversa muito mais sobre a ozonioterapia, mas eu acho que de uma forma mais sucinta é o que a gente consegue passar, Só né? para resumir, é usado Sim. em aproximadamente 250 enfermidades, mas na área estética e também na prevenção de doenças, tá? Então o ozônio é fantástico, sabendo utilizar da forma correta, é muito útil na nossa vida. E bebendo nessa fonte, né, altamente qualificada, nós vamos continuar puxando aí informações que são importantes. Então diz pra gente aí quando que foi descoberto, como que é a utilização da ozonioterapia no mundo, porque para muita gente é novo, mas nesse momento que nós estamos vivendo, é hora de colocar em prática essas ferramentas que inclusive faz parte das terapias integrativas, plenamente legal no nosso país,
Então fala pra gente aí um pouquinho sobre a história da ozonoterapia. Então, Eunice, é muito interessante falar, né, o tempo da ozonoterapia, porque as pessoas pensam que é recente, algo muito recente, o uso do ozônio e tal. E na verdade não, os relatos do uso do ozônio na ozonoterapia é lá atrás, em 1785. Fernando podia até fazer um breve histórico, né, para os amigos entenderem melhor o uso do ozônio na ozonoterapia e de outras formas, né? Na história, em 1985, como você falou, foi o primeiro relato que se falaram... 1785, né? É o relato que se falaram do ozônio. E depois, um pouco depois, em 1840, foi quando o pessoal falou... A primeira vez se relatou do cheiro do ozônio, do odor de ozônio, e deram o nome de ozém, que em grego significa aquilo que cheira. Então foi no primeiro momento que deram o nome ao ozônio, ou ozono, né, na época. E mais à frente o von Martin produziu o primeiro equipamento que produzia ozônio artificialmente. E foi caminhando isso na história, que quando foi em 1893, começaram a utilizar o ozônio para desinfecção de ambiente, desinfecção de animais, tirando os problemas que os animais tinham na época como experimento. E isso foi visto que deu certo, que deu muito certo. E mais à frente começaram a utilizar na limpeza de água. E a primeira cidade que isso aconteceu foi em Osburg, na Holanda. Então eles utilizaram na Holanda para limpar a água que eles bebiam. Em 1902 a Alemanha passou a fazer isso, em 1906 a França. Então a Europa como um todo começou a utilizar, os países mais desenvolvidos, começou a utilizar o ozônio como forma de tratamento e desinfecção de ambientes principalmente. Mas a gente pode relatar lá na Segunda Guerra Mundial, né? Aí é o que eu estou falando. Aí quando vem a guerra, como eu costumo dizer, ela é ruim por um lado, mas tem o seu lado positivo, é que eles experimentam alguns conhecimentos dos químicos, dos físicos da época, utilizando aquilo que eles imaginavam ser bom em animais, em pessoas que foram feridas de guerra, e experimentando para ver se dava certo, assim que se descobriu o antibiótico. E também a utilização do ozônio, e vieram descobrir que ele era muito bom e era eficaz no tratamento de feridas também. Então assim, na guerra já se usava muito. E aí você perguntou também, minha amiga, em que países se usa o ozônio? A Alemanha, a Ucrânia, a Rússia tem um tratado russo de ozonoterapia muito interessante. Cuba é um país que usa ozônio há muitos anos e muita efetividade. Dizem que todos os hospitais de Cuba têm sempre uma utilização do ozônio como forma de primeiro tratamento. E a Europa como um todo está usando, México, Cuba, como eu já falei, Peru. Aqui no Brasil, hoje é o país que mais se estuda e se pesquisa sobre ozônio, sobretudo na odontologia, que foi o primeiro conselho que se permitiu o uso da ozonoterapia. Mas a gente tem também, aí eu entro com o meu lado, né, de biomedicina. Tem também muitos estudos acontecendo em vários ramos da saúde, né? A gente tem uma amiga fazendo estudos com mulheres com endometriose, o tratamento sendo feito é a doutora Ginane de São Paulo, o tratamento com ozonoterapia em mulheres com endometriose. E os relatos já são assim incríveis de resposta, né, do organismo das mulheres ao receberem a ozonoterapia. Eu sou um caso de mulher portadora de mioma, cistos e endometriose profunda que consigo, a gente fala assim, estagnar, melhorar o grau, não deixar a evolução acontecer, minimizar os sintomas da endometriose, tratando com ozonioterapia também. Então, assim, são muitas pesquisas acontecendo, não só na área da odontologia, mas na área da saúde como um todo. E falando nos países que mais utilizam, ou que utilizavam lá atrás e permanecem utilizando ozônio, a gente lembra da nossa amiga também, a Lígia Camara, né? É verdade. A Lígia trabalhou em multinacionais e aí ela já trabalha com ozônio na parte industrial, em que se usava nos países por onde ela passou e até trabalhou, o ozônio de forma eficaz no tratamento de águas efluentes, né? É interessante a gente citar, porque hoje ela está no Brasil e fazendo várias pesquisas, né? Comprovando a eficácia do ozônio na água. E aí tem a questão também do pH da água, que se modifica, enfim. Tem a aguinha ozonizada que a gente pode tomar, ó. É uma delícia.
Excelente, né? Já que o ozônio é um gás com várias propriedades também, né? Anti-inflamatória, é um gás que a gente fala que tem ação antioxidante. As pessoas nos perguntam por que tomar água ozonizada? É só pensar nas propriedades benéficas do ozônio e a gente vai também logo relacionar, então essa água ozonizada vai melhorar também a minha questão gastrointestinal e por aí vai, né, Fernando? Mas só para fechar duas coisas em relação ao histórico que eu acho extremamente importante. Um médico chamado Velho Bossi, que ele morreu tem 2 anos, ele difundiu muito o ozônio, principalmente na Europa. E ele resolveu convidar várias pessoas que trabalhavam com ozônio no mundo todo e em Madrid eles fizeram o primeiro tratado de ozonoterapia. Foi assim, cada um tinha um conhecimento de formas de tratar com o ozônio e ele reuniu todas essas pessoas e começaram a cada um dar a sua opinião e foram filtrando e em 1919, não, foi 19 e 20, foi tratado, na verdade... Outro tratado aconteceu, outra reunião aconteceu agora com dois brasileiros e são cirurgiões dentistas que falaram do capítulo de odontologia. Olha que legal. Então esse tratado o pessoal chama de Protocolo de Madrid, na realidade são tratados de Madrid, reúnem de 5 em 5 anos quem trabalha com ozonoterapia no mundo e fazem novas considerações sobre esse sentido. Então, o último que teve foi agora em 2020 e que teve 2 brasileiros, 3 brasileiros na área de odontologia falando sobre o assunto. Então, assim, deu para dar uma resumida rápida na ozonoterapia, no histórico e como ele vem evoluindo até hoje, tá? Foi maravilhosa essa explicação, porque a gente, às vezes, como não conhece a história, a gente acha que é algo que surgiu agora. Então, existem inúmeras pesquisas e todo um trabalho de pano de fundo. E nós vamos continuar o nosso bate-papo agora perguntando para vocês o seguinte: como é que funciona? Tudo bem que tem o gás produzido naturalmente, tem o que vocês explicaram aí que é produzido por uma máquina, mas como é que funciona isso na prática? Eunice, a ozonoterapia funciona basicamente equilibrando o sistema do nosso organismo. Ele modula, quando modula, ele organiza o sistema antioxidante da gente, aumenta a oxigenação celular, ele tem a função bactericida, fungicida, viroestático, ele trabalha na cadeia anti-inflamatória do organismo, melhora a analgesia do nosso corpo, é fungicida, então ele tem várias funções a trabalhar. Então, dependendo de onde você vai aplicar, ele vai atuar da forma dele. Por exemplo, na gordura, ele vai queimar a gordura da região, ele vai ajudar a dissolver as células de gordura daquela região. Lembrando que tecido gorduroso é tecido inflamado. Isso, exatamente. Então, quando você aplica o ozônio, ele vai procurar o ambiente oxidativo dali e vai atuar como antioxidante, ou seja, se está com inflamação, como a Eliana acabou de falar, o ozônio vai atuar para equilibrar e desinflamar aquela região. Então, assim, ele ajuda o nosso organismo em muitos setores. Então, ele é muito importante para a gente poder utilizar, viu? E é interessante também falar que ele vai, além de fazer essa modulação, o ozônio, através das suas dosagens específicas, claro, a gente tem tantas outras, assim, outros benefícios, né? Como a imunomodulação, a bioestimulação. Então, são tantas formas de utilizar o ozônio, porque são formas as formas aplicáveis do ozônio, né? No nosso dia a dia, mas é importante falar do aumento da oxigenação, Isso, né, Fernando? Aumenta muito a oxigenação e a gente esqueceu de falar, mas olha só, a forma de aplicação é forma em gás, forma em água, forma em óleo e géis. Então, assim, basicamente são essas 4 formas de aplicação da ozonioterapia no corpo das pessoas ou de animais. E falando do aumento da oxigenação, de repente quem está assistindo a gente, Eunice, pode pensar assim, mas como saber, né, que está vendo o aumento da oxigenação? Fala em oxigenação, a gente lembra logo de células aeróbicas e não aeróbicas, a gente lembra logo de circulação que precisa da oxigenação corporal, a gente lembra logo da importância de se usar um detalhezinho todas as vezes que a gente for utilizar
o ozônio, né, através de várias técnicas, que é o oxímetro, que vai analisar exatamente a nossa oxigenação corporal, né? Como que tá aí esse grau de oxigênio no nosso corpo. Então, quem faz os cursos de ozônio entende, né, e sabe utilizar o oxímetro para ver, sim, os batimentos cardíacos, e aí você vai observar o paciente, mas de suma importância a oxigenação, porque você está introduzindo, quando é via sistêmica, quer injetável ou através de insuflações, você está introduzindo mais oxigênio para esse paciente. Então, o uso do oxímetro, daqui ó, é de suma importância que se use do início ao término do tratamento, né? Então, nas sessões, né? São vários benefícios que o ozônio causam e trazem para a gente, tanto no ambiente quanto no nosso corpo, tá? E falando das indicações e dos benefícios, a gente pode relatar então esses benefícios, né? Trazendo a ação anti-inflamatória, bactericida, fungicida, virostático e tantos outros benefícios. A gente pensa também nas indicações de várias formas, né? Se tem uma dosagem baixa que ele é imunomodulador, eu vou pensar lá, eu preciso fazer um paciente para teve uma fadiga, eu preciso estimular ele, né? Essas células precisam despertar, então eu vou com a oxigenação através da ozonioterapia na dosagem correta para trazer essa imunomodulação, estimulando esse organismo. Então a gente utiliza, as indicações são para ferida do pé diabético, mas o que? Tratamento para má circulação, microvasos, microvarizes, tratamentos para melhora, tratamentos até mesmo, gente, para pacientes que estão em tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, né? Exatamente por essa questão de trazer uma oxigenação corporal, trazer os benefícios sendo anti-inflamatório, analgésico, né? Fazendo a bioestimulação, trabalhando na cascata inflamatória, né, Fernanda? Isso, melhorando a imunidade do paciente, tanto debilitado como na forma de prevenção. A gente costuma falar que a gente utiliza o ozônio de várias formas e trazendo vários benefícios, né? Então a gente utiliza na saúde, no bem-estar e também na estética. E claro, nas formas terapêuticas inúmeras. A gente vai demonstrar daqui a pouquinho para você pelo menos duas de como utilizar e de uma forma tão tranquila, tão segura e tão eficaz o nosso ozônio. Eu acho que é isso, né? De indicações, Sim. De benefícios do ozônio. É isso aí. Na verdade, tem muitos outros benefícios e indicações. O tempo que a gente vai estar aqui, vai lembrando e vai conversando com o seu público, Anis. Estou encantada com a forma simples, natural e espontânea de vocês falarem para qualquer coração poder entender. Não é muito, isso é muito importante. Agora fala para mim, tem alguma contraindicação? E assim como existem as indicações, existem as contraindicações que a gente precisa relatar aqui, viu? A primeira delas, e mais importante, vocês que estão nos ouvindo, é não inspiração do gás ozônio, porque o nosso pulmão está preparado para receber 2 moléculas de oxigênio, que é o que a gente respira normalmente, mas não 3. Então ele não conseguirá absorver isso e vai causar um mal. Então a inspiração do gás ozônio nunca, absolutamente. Tem gente até que vai lá, liga o gerador de ozônio, que a gente fala máquina ou gerador de ozônio, e fala assim, principalmente o iniciante, como eu vou saber que está saindo ozônio aqui, a gama? Primeiro você vai fazer uma dosagem, liberação de oxigênio, que passa para o aparelho, faz a dosagem correta para o que você quer atuar, qual a patologia que você quer tratar, né? Tem a dosagem correta. Depois você não precisa ficar cheirando para ver se está saindo ozônio. Existe uma prática, né, uma técnica que a gente faz e ensina, né, quem está na área do ozônio, quem é o profissional do ozônio, o aluno que está chegando aprende. Existe uma prática que a gente faz para saber se está sendo gerado ozônio ou não. Nada de ficar cheirando o aparelho bem próximo para saber, porque não vai causar um bem. Então, claro, assim, a primeira contraindicação é a inspiração do ozônio forte. Mas você trabalhar no ambiente com gás ozônio, a gente tem toda uma orientação que você pode passar o dia inteiro, como a gente passa, utilizando o gás ozônio, porque ele é muito volátil, ele rapidamente volta ao oxigênio. Então a primeira contraindicação é essa.
A segunda são pessoas com anemia falciforme, anemia do G6PD, que é o glicosfosfato desidrogenase, que não carrega o oxigênio suficiente no nosso corpo. Na verdade, é um marcador da anemia falciforme, É um marcador da anemia, né? exato. Então, você estar anêmico, primeiro trata a anemia para depois poder utilizar o ozônio. Pessoas que estão com problemas sérios de convulsão também não pode utilizar o ozônio naquele mesmo momento. E pessoas com distúrbio de coagulação de toda forma. Então, trata primeiro essa parte desses distúrbios, entre outras, mas não cabe aqui a gente citar porque são muitas pequenas pessoas que sofrem desses males. Então, como a gente sempre solicita antes alguns exames, nos dando orientação se aquele paciente pode ou não pode utilizar o ozônio de forma sistêmica. Isso. Mas às vezes de forma tópica, às vezes da forma de água, ele pode utilizar. Por problema exemplo, é a forma sistêmica. Utilizando o óleo ozonizado, né? Ele vai poder utilizar de outras formas também. Agora o sistêmico que tem que ter esses cuidados. Então a gente sempre orienta a fazer um preparo antes, né? Existe também uma autorização, um preparo de exames clínicos mesmos, laboratoriais, para depois você utilizar o ozônio no indivíduo. E assim causar benefícios e não causar danos. Exatamente. Aí, né? Então, assim, resumindo, para ser bem mais rápido, a não ingesta do gás diretamente para ele por um tempo prolongado, não deve, e o uso de marcadores sanguíneos, especificamente sobre anemia, G6PD, entre outros, para você poder fazer o ozônio sistêmico de forma equilibrada e sem nenhuma intercorrência. São algumas das contraindicações que a gente pode estar relatando aqui. E agora nós vamos às formas de aplicação, porque nós já entendemos a importância, os benefícios, agora como que se aplica? Eunice, as várias formas de aplicação são no próprio gás, de forma em água, em géis e em óleo. E cada uma dessas formas tem as suas subdivisões. Por exemplo, o gás tem o ensacamento com gás. Tem a forma de você colocar o gás num saco e usar a ferida ali dentro, por exemplo. Se chama bag terapia. Bag terapia. Né? Então é um saco apropriado em que se coloca, por exemplo, o pé do diabético com a ferida. A gente pode fazer bag terapia, que é colocar os membros também só para trazer hidratação, né? A ventosa, uma outra forma de usar o gás. Tem forma de água, que você pode usar banheira de hidrozônio, por exemplo, como nós temos. E a forma de géis tópico, massageando e cremes também. Então são essas algumas das formas de aplicação. E algumas formas sistêmicas são auricular, intrarretal, a imunoterapia, através de soro, são algumas formas também que a gente aplica e satisfaz o organismo do paciente, melhorando muito a sua qualidade de vida, né, Eliana? Dependendo da patologia que a gente vai tratar, por exemplo, as pessoas ficam muito curiosas quando a gente fala de insuflação vaginal, insuflação retal. Na insuflação vaginal, a gente vai trabalhar as questões, as patologias do trato urogenital mesmo. Já na questão de insuflação retal, aí a gente trabalha intestino, patologias desde o trato todo intestinal, né? Então, de uma forma muito segura, muito tranquila, utilizando-se, fazendo uso mesmo da sonda número 12, que é bem fininha, lembrando que cada um anatomicamente tem a sua medida, As pessoas falam, insuflação retal, vai colocar uma sonda no meu reto, vai colocar na insuflação vaginal uma sonda na vagina. Sim, é desta forma, só que com total segurança. Anatomicamente eu tenho uma medida, Fernando tem outra, né? Você tem outra medida de se fazer uso das insuflações de forma segura e muito tranquila. E a gente faz de uma forma bem discreta, não tem uma invasão da sua privacidade para fazê-lo. Eu esqueci de falar, a forma de injetáveis é o queridinho de todo mundo, mas é mais ou menos 30% de toda a forma que a gente pode utilizar a ozonioterapia. É verdade, então os injetáveis são importantes, mas eles não são só eles são parte de um todo, entendeu? Então são algumas formas que a gente apresenta. Você falou aí da insuflação auricular? Você vai fazer um exemplo pra gente Deixa eu mostrar. aproveitar. Como que a gente vai utilizar? A gente vai pegar a gaze e aí a gente vai umidificar essa gaze. Então, umidifiquei na água, tá? Isso.
Sempre, toda vez que você vai utilizar em local de mucosa, é um gás que a gente está trabalhando. Ozônio é um gás. É seguro? Sim, na dosagem correta, das formas corretas. Então a gente umedece a gás e coloca em cada oliva, tá? De um aparelho que é adaptado para fazer insuflação. O meu paciente coloca no ouvido e aí eu vou introduzir o gás, ele não vai entrar de forma que vai prejudicar o ouvido, a mucosa ali dessa região. O paciente coloca no ouvido, segura e adapta da melhor forma, porque o paciente sabe a melhor forma de adaptar. Exatamente. E aí a gente vem com o ozônio, que já está aqui. Existe uma movimentação respiratória que a gente pede para o paciente fazer isso de acordo com o que a gente quer trabalhar. Vou fazer insuflação auricular para trabalhar o trato respiratório que está inflamado, é de uma forma. Quero fazer uma melhora na oxigenação cerebral, outra forma de fazer a respiração introduzindo o ozônio, desta forma mesmo a gente mostrou para você, que é a insuflação auricular. Desta forma oxigena as vias aéreas superiores e oxigena também o cérebro. Você quer contar aquela história do paciente com câncer aqui? A gente tem vários pacientes relatos, que a gente utiliza a ozonioterapia também, a gente faz uso, que a gente fala que são primos, né, do laser. Então os pacientes que fazem geralmente químio, rádio, né, eles vêm um pouco prejudicados porque é um pouco mais agressiva a técnica, mas que precisa, né, ser feito, a gente compreende. E aí chegou um paciente que tinha feito o procedimento no tratamento oncológico, era um câncer na parte do cérebro, e aí relatava que não estava sentindo o gosto direito, né? Tinha dado mucosite, que é um tipo de inflamação que acontece após as sessões de químio, de rádio. E aí essa pessoa, a gente fez a utilização do ozônio auricular e ela começou a relatar com a filha. Parece que entrou um arzinho fresquinho na região, exatamente na região onde tinham feito, né, a retirada do tumor. E aí a gente ficou muito feliz porque ela pediu logo na outra sequência para fazer de novo, e aí a gente via a felicidade porque ela sentia algo acontecer no cérebro. E outro detalhe foi, ao experimentar kombucha aqui na clínica, ela não sentia gosto nenhum, com uma filha, e ela estava relatando e tratando da mucosite. Depois que fez o processo, tomou água ozonizada, porque tem um detalhe, a água com pH melhor, mineral, pH melhor para você ozonizar e tomar no dia a dia. Mas quando você vai fazer um trabalho como quem está com mucosite, é água destilada ou bidestilada, ozonizada na concentração ideal, e foi o que a gente fez para ela. Era um tratamento terapêutico, a água era ozonizada para fim terapêutico, não só para tomar no dia a dia. Ela tomou, e depois que ela veio experimentar a kombucha, na saída, né, do ato, a gente deu para ela experimentar, ela falou assim: nossa, que delícia, como champanhe. E a filha deu um grito, né, como assim, a senhora está sentindo gosto? Me dá, deixa eu experimentar. Então, assim, são relatos das nossas práticas no dia a dia, que é interessante, a gente sempre passa para os alunos e a gente está relatando aqui para vocês também, porque é algo que a gente vive e a gente precisa passar para o outro, entender, né, que de fato a ozonioterapia usada de uma forma correta é eficaz. Posso fazer uma outra forma de utilizar o nosso ozônio? Óleo de girassol ozonizado. A gente pega uma água destilada, tá vendo? 10 ml. E a gente vai colocar, vocês têm noção para que isso aqui? Uma gotinha, 2 gotinhas. E aí diluva direitinho, ou aqui eu vou usar uma gaze. E vou fazer o processo homeopático de fazer aquela mistura, né? A gente vai obter um colírio terapêutico com propriedades ozônio aqui dentro, sim. Aí deixa de ser o ozônio, né? Quando a gente lida com água, é a hidroxila, ou os ozonídeos que estão ali, né, Fernando? Bom, pra que isso, Eliane? Eu vou logo no meu, sabe? Porque eu tô em tratamento também. Pingar aqui, ó. 2 gotinhas a cada vez. Tranquilo, tranquilo. Então a gente fala assim, olha, opa, cadê? Foi. Aí, cadê um papelzinho aqui pra Eliana? Peraí, vamos dobrar assim, ó. Senão molhou tudo. Ok.
E pronto, gente. Se você tem assim um ressecamento ocular, se você fez uma cirurgia como a Eliana, e aí precisa lubrificar o olho, se você tá com processo alérgico, inflamatório, conjuntivites, as ites, faça esse processo. Aqui, ó, colírio terapêutico, você também pode estar utilizando. E aí quando o Fernando fala forma injetável com ozônio, é tão pouco, existem tantas outras formas da gente utilizar. Você pode utilizar também essa mesma água destilada, ozonizar essa água e fazer um outro processo, por exemplo, nas sequelas pós-Covid, que a gente vai falar no finalzinho do detalhe desse nosso bate-papo, não é isso? Uau, eu estou encantada com multiuso, né? Com as multi-aplicações da ozonioterapia. E vamos continuar que ainda tem mais, porque isso aqui é realmente uma aula incrível. E a nossa próxima pergunta é: qual é a aplicação da ozonioterapia na estética? O que você pode compartilhar conosco nesse sentido? Pois é muito interessante, porque o Fernando falou agora há pouco da questão dos injetáveis, né? E o povo da estética só quer utilizar o ozônio de forma injetável, mas assim, é seguro quando você estuda e você se capacita a usar, porque a agulha que se usa é uma agulha mínima, é aquela 3013 ou 30G, né? Como a gente fala, é menor do que a agulha e mais fina daquela para bebê quando vai fazer venoculção. Então é bem tranquilo. Agora, na estética eu vou falar, realmente a gente tem resultados surpreendentes para tratar a olheira, principalmente a mais vascularizada, tratar papada, sabe? E a gente pega depois de fazer as aplicações, faz aquela drenagem e até pode modelar o rosto. Na questão da fibrose, na celulite, aí você pensa assim, onde tem gordurinha, se ele é lipolítico, ele vai fazer a quebra da molécula de gordura. Então, na estética, a gente de fato tem a utilização infinita, né, do ozônio. Na estética capilar também. Na estética capilar. Na papada. Do preparo da pele para receber, por exemplo, quem trabalha na área de cirurgião dentista, quem recebe ácido hialurônico, botox, você faz primeiro um preparo de ozônio na área que você vai trabalhar, que você deixa a pele pronta, hidratada, porque ele é um estimulante do ácido hialurônico do nosso corpo, então ele estimula os colágenos existentes, então ajuda muito ao preparo da pele para você depois receber o produto que você queira receber, que às vezes nem precisa. Ajuda no crescimento capilar. Só que ele não gosta de fazer. Eu adoro isso ser assim. As papadas, as estrias, celulites, essas coisas que a mulher entende melhor do que eu. Mas na parte facial, o Fernando lembrou muito que é muito utilizado nas linhas de expressão, nas rugas, né? Porque na verdade a gente vai fazer ali uma bioestimulação, né? Por isso que a gente faz um preparo do paciente através dos exames e também pedindo para ele se hidratar muito. Se ele é bioestimulador, eu preciso melhorar essas células do corpo do meu paciente, da minha paciente, para quando receber a ozonioterapia da forma imunomodulador, anti-inflamatória, enfim, que receba, e aí essas células estão preparadas para fazer o funcionamento acontecer, porque o nosso corpo foi feito para produzir o colágeno, né? Falando da estética, ter a melhoria da qualidade da pele, e também foi feito para expelir os problemas da pele. Então eu cito logo a acne, e muita gente fala assim, tratamento de espinhas com acne. Sim, tratamento de espinha com acne. Tratamento de psoríase com acne, com o óleo ozonizado. O Fernando está acabando de passar. Ele fez tratamento para psoríase, né? Então a pele espelha o problema, né? Assim, e aí ficou um único pontinho que a gente está terminando de tratar. O que a gente faz? A forma sistêmica e o banho de ozônio e a aplicação de óleo ozonizado no local para trazer a hidratação, né? O secamento da pele se esvai imediatamente. Isso, nas dermatites a gente vai utilizar também o uso de óleos e géis ozonizados. Para tratar microvasos e microvarizes, a gente fala assim, não é que vai secar, não seca nada. O ozônio ajuda a revitalizar, eu estou trazendo uma oxigenação, eu estou ajudando, eu estou estimulando essa circulação acontecer. A gente também lembra na área estética, né, do preparo pré e também das intercorrências pós-cirurgias. E chega muito pra gente, né, a questão de
fez cirurgia estética, houve uma intercorrência na mama, a gente faz o procedimento com ozônio e a gente tem um resultado muito bacana. A gente pode fazer, como o Fernando falou, daquelas técnicas, utilizando gás ozônio direto através de bag. A gente pode pegar o copo do Pump Up, canchilo ventosa, para levantar o bumbum e só o copo colocar no seio e fazer a insuflação, o gás contínuo, o ozônio contínuo, para tratar essa sequela, né, que ocorreu num pós-operatório, que teve aí uma disfunção, não houve uma aceitação legal do organismo, tratar as inflamações, ou seja, as intercorrências pós-operatórias também são tratadas com a ozonioterapia, né? Pode também fazer um preparo pré-operatório para cirurgia de abdômen que a mulher faz, para cirurgia de pé, qualquer tipo de cirurgia que você vier a fazer, se você fizer um pré-operatório com a ozonioterapia, o resultado vai ser muito mais eficiente e mais eficaz. Aí tem muito mais detalhes assim na área estética, a gente ficaria aqui falando que a gente pode utilizar. Tem gente que fala assim, posso melhorar, volumizar. Não é, num momento você vai perceber que há uma volumização, mas não é isso. O ozônio, na verdade, fez a bioestimulação para o colágeno vir, né? E aí sim você tem uma melhora da qualidade da sua pele. Na questão do trato das manchas, enfim, são infinitas as utilizações e as aplicações do ozônio na estética também. Se você ainda não experimentou, por favor, experimente. Eu tô aqui com crescimento capilar acontecendo e a gente faz de forma injetáveis, bags. São várias formas e que se usa muito na estética, muito. Você precisa utilizar também, né, Fernando? Muito mesmo. Nossa, estou encantada. Até no crescimento capilar? Oh my God, vamos lá. Uma outra pergunta que eu tenho é o seguinte, o óleo ozonizado, inclusive eu tenho o meu óleo aqui, ozonizado, fala pra gente sobre a aplicação. É preciso ir ou a um ozonoterapeuta, ou a pessoa pode adquirir o seu óleo e fazer uso? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. E falando, né, é interessante que a gente fale um pouco da ozonoterapia, ou seja, o ozônio na água e o ozônio no óleo. A gente até fez uma demonstração agora há pouco, né, Fernando? Mostra aí de novo, Fernando. Colocando aqui, ó, no detalhezinho da psoríase dele, tá, ó. E também a gente fez aquela demonstração colocando o próprio óleo na água destilada no colírio. Transformando em colírio, exatamente. A gente pode utilizar o óleo no nebulizador e fazer nebulização, principalmente para as vias aéreas superiores que estão congestionadas. Pode preparar a pele com água ozonizada antes para você acalmar a pele, dar uma limpeza na área da pele para você fazer qualquer procedimento estético. Isso. Falando da água ozonizada, para a gente tomar água ozonizada, já tá fazendo bochecho com água ozonizada, na parte odontológica. Então conta na parte odontológica. O que você utiliza a água ozonizada na parte odontológica? Rapidamente, você pode fazer bochecho, é o melhor enxaguante bucal que existe. Você pode fazer gargarejo para inflamação secundária das amígdalas, da garganta. Você pode usar ela como dentro da cirurgia. Quando eu faço cirurgia, eu utilizo a água ozonizada o tempo todo e o pós-operatório é fantástico. Então são poucas as orientações que eu estou falando, mas a gente usa em muitas situações dentro da área odontológica. Gente, aquela a água água do equipo que a gente joga no equipo para jogar na boca do paciente, que sai na caneta, também é ozonizado. Então assim, eu uso dentro do consultório odontológico desde quando eu entro, oxisanitizando o ambiente, dentro da boca do paciente, até em grandes cirurgias, tá? Só para você ter ideia de como é importante a utilização da água e do óleo ozonizado. Todas as cirurgias que a gente faz, no finalzinho a gente coloca óleo ozonizado também. E faz sempre a irrigação com a água ozonizada. Agora você falou algo interessante, porque quando se utiliza em cirurgia, em ferida aberta, não pode ser a água comum, né? Não, tem que ser água destilada, bidestilada, e alguns falam até de água de osmose reversa. Então esse é um cuidado que você precisa ter. Vai tratar uma ferida do pé do diabético, vai tratar a queimadura de 2º grau, enfim, outro grau, vai fazer uma cirurgia, você precisa ter a água específica para a utilização. É a destilada, bidestilada ou de osmose
reversa. Agora, um detalhe que chama atenção, porque aqui na clínica a gente ozoniza a água e o paciente na recepção já tem a água ozonizada para tomar. E a gente pode tomar essa água ozonizada 2 copos por dia. E tem que prestar atenção num detalhe, a gente não pode deixar de falar, senão nossa amiga Lígia Camaro, que é físico-químico especialista nisso, vai puxar nossa orelha. Que tem que ter o cuidado, mesmo essa água mineral para você tomar no dia a dia e ozonizar, ela não pode conter ferro e ela não pode conter manganês. Você precisa ver nas especificações da água mineral que você vai utilizar, porque há uma reação química do ferro manganês com ozônio, que não é uma reação química legal pra gente. Então a água precisa ser uma água sem ferro, uma água sem manganês, a mais pura possível que você encontrar na água mineral, e o pH alto, acima de 6,5. Se puder encontrar 7 e pouco, poxa vida, melhor ainda. Ozoniza essa água e você pode consumir no dia a dia. Agora você sabe qual é a melhor forma que eu gosto de usar a água ozonizada? Qual? No banho, na banheira. Gente, essa é maravilhosa. A gente tem a banheira de hidrozonioterapia na clínica. Nós temos a clínica Renove, odontologia e saúde integrativa. Então tem a parte odontológica, tem as salas de terapia e tem a sala de banheira. E na hidrozonioterapia, que é a água ozonizada numa banheira de hidro. Na nossa, a gente utiliza a banheira de hidrozonioterapia direcionando os jatos. 3 jatos para a região em que as pessoas reclamam muito, essa região de ombro, pescoço. 2 jatos na região dos quadris e 2 jatos lá no pezinho, que aí você também trabalha. Enquanto o paciente está na água ozonizada, já vai trabalhando, direcionando o pezinho dele para fazer a reflexologia, né? Então você trata o paciente como um todo, já que se fala em integrativo, né? O que somos, é o que vivemos. Na água ozonizada é importante que você faça um preparo dessa água mesmo, né? E aí assim, eu faço um preparo antes da água, a gente tenta fazer uma filtragem da água que desce da caixa, colocando telinha mesmo, ou então espécie de TNT específico para filtrar o que vai descer nessa água, tá? E aí você vai preparar, deixa ozonizando uns 5 minutos antes. Quando seu paciente entra na banheira e a gente já tem uma água mais pura um pouco, já fez um trato dessa água para o seu paciente ficar ali uns 35 a 50 minutos na hidrozonioterapia, que ativa as defesas naturais, o ozônio na água através das hidroxilas, né, vão trazer uma melhora, porque o ozônio tem ação anti-inflamatória, anti-analgésica e por aí vai. O trato nessas questões corporais, de fazer um detox, temperatura da água 29, dilatando os poros e o ozônio penetrando nos seus poros, com a movimentação da hidro, você trabalha não só a questão de detox, mas a renovação celular, que vai haver uma esfoliação corporal. É uma melhoria da já deu até circulação. vontade de ir lá pra banheira, A hein? circulação periférica aumenta muito e tem um detalhe tão interessante. Como a água depois fica. Verdade, conta pro gente, pessoal. verdade. É incrível. Como há essa movimentação corporal por causa da hidro da banheira, os jatos da hidro movimentando no seu corpo, vai fazendo a esfoliação. E aí, como eu falei, a água, a temperatura é 29, né? Que acima você desperdiça muito ozônio. É interessante porque vai haver esse detox, a borda da banheira fica amarelada, marronzada. Tem pessoas que faz uma espuma, verdadeira limpeza de pele. Espuma em torno, que as pessoas falam assim, isso saiu de mim. Sai sim, se você utilizar de uma forma, de novo eu vou falar, correta, o tempo do ozônio na água, a temperatura adequada e a movimentação corporal que os jatos da hidro vão fazendo, de fato você consegue fazer um detox, uma drenagem nesse paciente, né? Principalmente fazendo a movimentação corporal com ele, movimentação dos pés nos jatos, né? O relaxamento que traz, e o que as pessoas relatam muito, a mudança da textura, a hidratação e renovação celular que vem através do banho de neném, né? Uma coisa importante que eu quero saber é assim, quem pode aplicar a ozonioterapia? São só médicos? Uma pessoa que faz uma formação? Que cursos de base essa pessoa tem que ter? E se esse custo da ozonioterapia é acessível? É uma terapia para as massas ou ainda é um trabalho elitizado? Eita, esse tema dá um pouco de polêmica, né? Quem pode, quem não pode utilizar, terapeuta não pode utilizar, esteticista não pode utilizar.
quem pode utilizar a ozonoterapia? Gente, simples de entender, quer ver? Em primeiro lugar, não existe a profissão ozonoterapeuta, porque a ozonoterapia é mais uma ferramenta de tratamento para a saúde. Então, assim, fica bem claro, não existe ainda a profissão ozonoterapeuta. Eu, por exemplo, sou cirurgião dentista, eu utilizo na minha área de atuação o ozônio de várias formas, então ele é mais uma ferramenta de tratamento, como eu utilizaria um fórceps, como eu utilizaria um fotopolimerizador, é mais uma ferramenta. Então fica bem claro nessa situação. Os terapeutas no Brasil começaram a usar ozonoterapia já há muito tempo e estão utilizando isso há muito tempo. Em 2015, a odontologia foi o primeiro conselho no Brasil a permitir o uso da ozonoterapia e dar habilitação aos cirurgiões dentistas a utilizarem. Isso em 2015, há pouco tempo. Em 2017, ela foi inserida na PICS, nas práticas de terapias integrativas complementares do SUS, ou seja, apoiado pelo governo federal e até financiado pelo governo federal. Então, a ozonoterapia está incluída na PICS, como acupuntura. Isso com são um total de 29 terapias. Isso, como acupuntura, por exemplo. Constelação familiar. E assim por diante. Exato. E em 2018, a farmácia e a enfermagem começaram a utilizar a ozonoterapia. A enfermagem ficou restrita só à hidrozonoterapia. Ou, na verdade, o tratamento de pés diabéticos, feridas, principalmente de feridas, exatamente. Mas a enfermagem, quando foi a fisioterapia em 2018, a biologia agora em 2020 pode utilizar, o veterinário também foi aberto para utilização em 2020. A biomedicina também desde 2018 está sendo utilizada, e todas elas que não estavam regulamentadas se regulamentaram agora em 2020. Então houve uma divulgação maior, uma utilização maior da ozonoterapia em todas as áreas da saúde. Então a gente utiliza muito. Infelizmente, a medicina pode utilizar sim, mas de forma de pesquisa, e mesmo assim essa pesquisa sendo registrada pelo CEP-CONEP, o médico pode utilizar, mas só se for em forma de pesquisa. E aí a pessoa fala, mas o terapeuta tem várias formas, forma tópica, forma de gás. As injetáveis é que são limitadas às orientações do seu conselho de classe ou à sua formação profissional. Então, assim, até a dona de casa pode utilizar o ozônio utilizar no pé do chulé do marido, do filho, pode utilizar na limpeza da casa, na asepsia dos alimentos. Gente, mas o Fernando falou isso para usar no chulé, é verdade. É verdade. O chulé, esse fungo. cheiro é causado por fungos, e o ozônio é um gás que tem ação fungicida. Então pega os sapatos, os tênis, coloca dentro de uma sacola que a gente chama bag, e faça uma bag terapia com a sonda do ozônio lá, deixa lá por 20 minutos para você ver, o cheiro vai embora, cheiro de ácaro também, enfim. Mas voltando aqui. Então assim, a gente não tem limitação para a utilização de ozônio e nem limitação para a utilização da ozonioterapia. É uma ferramenta para ser utilizada no seu tratamento. O podólogo, por exemplo, pode utilizar a ozonoterapia como óleo, gel, água e gás na sua profissão, no seu trabalho. Então, assim, não se restrinja. Existem várias formas de utilização do benefício maravilhoso que o ozônio e a ozonoterapia pode dar na sua saúde, na saúde do seu animal e da sua família como um todo. E mesmo o terapeuta, a gente chama para uma situação porque a gente fica assim, mas como, né? O tatuador, ele pode pegar uma agulha, introduzir pigmento dentro do seu corpo. Se você autorizar... E que é uma coisa tóxica. E é tóxico. O ozônio não, na dosagem. Agora, presta atenção nesse detalhe, né, Fernanda? Se você autoriza um profissional que tem lá um curso de capacitação a fazer a utilização da ozonoterapia em mim, por que o terapeuta não pode utilizar a ozonoterapia? O tatuador, ele fez uma habilitação em tatuagem para pegar uma agulha e injetar um pigmento dentro do corpo das pessoas? Então são coisas a se questionar e prestar bem atenção. Exatamente. Colocação de piercing, até mesmo de brinco, né?
Agora, é interessante que se pense sim, o profissional tem que seguir as normas do seu conselho. Se você quer falar que você é, por exemplo, um cirurgião dentista habilitado em ozonoterapia, precisa fazer o curso de habilitação. Ou você vai utilizar apenas fez um curso de capacitação, utilizou como mais uma ferramenta de trabalho dentro do seu consultório, certo? Ninguém o pode biomédico, a mesma coisa, quer divulgar que você tem habilitação em ozonioterapia, precisa fazer uma habilitação, que é coisa de geralmente 80, 120 horas, biomedicina já é 40, dependendo de cada conselho. Vai depender de cada conselho, mas você pode fazer um curso de capacitação e ter o aparelho como mais uma ferramenta de trabalho aí dentro da no seu sua clínica, trabalho, na sua prática clínica. dentro da sua prática clínica. Então assim, não se restrinja, não se restrinja. E tem gente que pergunta assim, né? Pensa assim, e aí, o valor é muito caro? É acessível? É acessível, sim, né? E quanto custa a sua saúde? Vale a pena. Exatamente. E quanto custa você dar saúde a outras pessoas, promover saúde para outras pessoas? Né? É acessível e você não fica remediando uma situação, você ajuda a melhorar, você traz essa qualidade de vida para as pessoas, né? Então você não vai remediar um problema, você vai trazer a melhora para o seu paciente de acordo com dosagem específica, né? De acordo com o que você realmente se capacita a utilizar o ozônio. No resumo bem simples, o tratamento terapêutico com essa ferramenta ozonoterapia, ela vai estimular o seu organismo, o seu corpo a se defender das intempéries, dos vírus, das bactérias, dos fungos, ou seja, não está colocando uma medicação no seu corpo para fazer aquele efeito, e sim o seu corpo criar forças e se defender das intempéries dos vírus, bactérias, fungos, etc. Acontece a bioestimulação, imunoestimulação, melhora o seu sistema de defesa do seu organismo para poder se defender de todas as intempéries que venham. E não podemos deixar de lembrar que existe também o trabalho com ozonoterapia nas sequelas pós-Covid. Então a gente escuta muitas pessoas relatarem sobre o tratamento para fibrose pulmonar, a questão de alopécias, né? Também cheiro, a fadiga, a perda do cheiro, ou seja, do olfato e do paladar, que a gente caracteriza como a ageusia e a anosmia, são fatores assim, com números bem elevados de pessoas que ficam com essa sequela. E a prostração também que a pessoa fica após o Covid, a o fadiga, problema da intubação, né? O mal-estar que a pessoa passou dentro do ambiente hospitalar, naquele tempo eu vivo, não vivo, eu passo, eu respiro, não respiro, então o estresse psicológico que a pessoa passou, tudo isso a gente tem tratamento também com a terapia de ozônio, ou ozonioterapia, para ajudar na sequela pós-Covid também, sabia, Eunice? E é excelente, né? Os pacientes relatam uma melhora, né, muito grande na utilização da ozonioterapia nas sequelas pós-Covid também. Isso é uma coisa mais atual, um estudo mais atual, e por causa dessa pandemia que nós estamos passando, utilizar a ferramenta do ozônio está sendo fantástico para prevenção, no problema do Covid quando a pessoa está e nas sequelas pós-Covid. Isso tudo a gente já também é novidade no curso. É simples assim. Entenderam? Certo, Anice? Muito bem explicado, vocês são incríveis, eu estou adorando. Inclusive é um programa para os profissionais, não somente para as pessoas que querem aproveitar as benesses desse tratamento, mas aqueles que querem se profissionalizar. E eu tenho certeza que muita gente vai procurar vocês. E eu quero que vocês me falem agora, para terminar, se vocês fazem, falar um pouquinho sobre o curso que vocês fazem, enfim. Daí agora a chave para os nossos internautas. Isso mesmo, Eunice. Se vocês gostaram desse nosso papo, se você quer aprender um pouco mais, eu falo assim, repartir, compartilhar conhecimento sobre ozonioterapia, sobre a molécula da vida que é o nosso amado ozônio. A propósito, olha quem está aqui em cima de mim, o nosso ozoninho, demonstrando as moléculas do ozônio, que são 3. Venha participar com a gente sim, nós ministramos cursos, curso básico, avançado e de habilitação em ozonioterapia, exatamente, né? A gente faz isso em todo o Brasil e você querendo, aqui está passando o nosso endereço, forma de contato, nós somos o casal Ozônio, Eliana e Fernando.
Então a gente gosta muito de divulgar a ozonoterapia por onde nós passamos e uma filosofia de vida também, que não é só a aplicação de um produto, é a forma com que você vai trabalhar nesse sentido. É verdade. Então, nosso Instagram já está passando aí, como o Fernando falou, no @renovetherapias. Nosso telefone de contato vai ficar aí para vocês. E claro, sobre os cursos Renove também, todos os detalhes estão aí nos links. Agradecendo demais a Eunice, né, que teve uma experiência também do ozônio conosco certa vez. Eu falo assim, que tomou da água ozonizada, pronto, agora não para, né, Eunice? Então, muito obrigada, Eunice, por esse convite. A gente está aqui sempre à disposição para a gente repartir os conhecimentos, fazer a troca de informações, né? E a vocês que estão nos ouvindo, eu desejo muito sucesso para a vida de vocês, muitas bênçãos à vida de vocês. E ozonize-se, vocês vão ver como é importante a utilização do ozônio na nossa vida, no dia a dia, como nós fazemos. Nós andamos com a nossa maleta, com o nosso óleo de ozônio para onde nós vamos, na casa de parente, viajando, passeando, sempre vai conosco. Nós não largamos a nossa ozonioterapia. Exatamente. Muito obrigada então, e a você que esteve com a gente nesse tempo, né? Somos da Renove. Como o Fernando falou, é uma filosofia de vida para renovar de verdade a sua saúde, beleza e bem-estar. Muito obrigada, paz. Até breve. Ozonize-se. Gratidão ao casal Ozônio e até o nosso próximo bate-papo.